Vamos lá. No Facebook, a live original. Agora sim, estamos no ar. Manda lá, Marcelo. Estamos no ar, então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tentei mais uma vez também conectar no LinkedIn, mas não deu certo. O LinkedIn ainda está pendente de uma autorização. Então, quem me acompanha pelas minhas redes está sabendo já que esta live está sendo transmitida simultaneamente no meu canal do Facebook e no canal no YouTube, e também nos canais dos deputados estaduais Fábio Osterman, José Riesgo e do vereador Felipe Camusato. Sem muitas delongas, eu quero agradecer a presença do prefeito Marcelo Calmo, da cidade de Lajeado, que está acompanhando também, a nossa estrela da live de hoje, vai falar um pouco sobre a situação no município no combate ao coronavírus e principalmente vai dar uma perspectiva municipal que muitas vezes é tão pouco abordada, prefeito, sobre a autonomia necessária para decidir o que fazer no combate ao coronavírus e nos impactos econômicos que essa doença está gerando também em todo o mundo. Mas antes de passar para o prefeito Marcelo, vou fazer uma rodada rápida de boas-vindas aí aos nossos colegas deputados, começando pelo nosso vereador de Porto Alegre, Felipe Camusato. Vai lá, Felipe. Boa noite, Marcelo, José, Fábio e prefeito Marcelo Calmo. Bom, primeiro de tudo, agradecer a presença do Calmo conosco, o prefeito Calmo de Lajeado, né, que já conheço de algum tempo, acompanho o trabalho, admiro o trabalho que a sua gestão tem feito lá em Lajeado, até é bacana essa nossa oportunidade de conversar com o Calmo, especialmente porque Lajeado foi uma das primeiras cidades gaúchas a enfrentar o Covid-19, né, o pico da Covid-19, teve aquelas primeiras situações de emergências e UTIs ficando próximas ali da lotação e que conseguiram também muito bem lidar com a situação. Hoje a gente acaba recebendo notícias boas de Lajeado esses últimos dias, então é bacana poder compartilhar um pouco com o prefeito Marcelo Calmo, que assumiu a cidade numa situação também de muitos desafios, guardadas as proporções com Porto Alegre, mas eu lembro de ter ido por 2 ocasiões a Lajeado, numa delas para visitar o então secretário de Desenvolvimento Econômico, Douglas Sandri, para aprender um pouco de como fizeram o licenciamento, o Varaz, em 24 horas lá na cidade de Lajeado. Então, é um prazer estar falando com todos vocês, especial ao prefeito que aceitou nosso convite. Aliás, aproveitando a oportunidade, o Douglas Sandri, que foi nosso candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, é o primeiro suplente da nossa bancada, os 2 deputados estaduais vão falar agora, o Fábio e o José, e nos dá a alegria de estar aqui em Brasília também, chefiando o gabinete do deputado federal Alexis Fontaine, o lajeadense. Então, Douglas Sandri. Fábio, Giuseppe. Manda bala aí, José. Bom, só queria primeiro dar boa noite a todos, agradecer ao prefeito Marcelo, sem muitas delongas, boa noite aí ao pessoal, vamos falar um pouco sobre o distanciamento controlado, que ao meu ver, ele está cada vez mais se provando não ter nada de ciência, nada de dados e evidências, que era tanto celebrado e tanto aclamado pela crítica anteriormente, demonstrar que esse modelo ele está já está demonstrando fadiga aí, já está cansando um pouco a população e o prefeito Marcelo Calmo vai poder também nos dizer um pouco dos problemas que isso acontece a nível local. Então, boa noite a todos, obrigado, passo a palavra já para o Fábio já também. Boa noite, pessoal, boa noite aos meus colegas de live, em especial ao nosso prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, um prazer te ter aqui como nosso convidado dessa noite. E é muito bacana para nós termos a oportunidade de ouvir alguém falando sobre a perspectiva municipal de uma cidade do interior, né, que vem sofrendo com um regramento que cada vez mais se mostra distante e descontrolado devido à série de reparos e modificações que têm sido feitas até de maneira um tanto quanto casuística e pouco embasadas em ciência, como vem se observando ao longo dessa trajetória. Então, acho que vai ser muito bacana essa troca de ideias, troca de experiências. Eu tenho buscado ter, enfim, dentro também das limitações que a gente tem tido de viagens, ter o máximo possível de contato com a realidade municipal. Nesse momento, inclusive, eu estou em Panambi, no noroeste do estado, que felizmente está na zona laranja ainda. Estive na sexta-feira com o prefeito de Panambi, amanhã passarei muito brevemente por Passo Fundo e também por Lajeado. Infelizmente, quando eu chegar em Lajeado, já vai ser noite, senão até passaria para tomar um café ali na prefeitura com o prefeito Calmo, mas outras oportunidades não faltarão, certamente. E vamos embora. Boa. Prefeito Marcelo Calmo, só antes de passar diretamente ao assunto Covid, está aí
uma mensagem do Elgar Osterberg: tive o privilégio de morar em Lajeado por 10 anos. Quem sabe nos conta um pouco sobre o município, onde fica Lajeado, até para quem nos acompanha de todos os rincões do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, também saber um pouco mais sobre que município é esse de que nós estamos falando hoje à noite. Cidade maravilhosa. Boa noite, pessoal. Deputado Marcel, uma grande satisfação. Camusato, o Giuseppe, o Fábio. Muito obrigado pelo convite de estar participando dessa live de vocês aí. A gente tem um carinho todo especial pelo Partido Novo. Nós tínhamos 2 secretários municipais, o Douglas, que era do Desenvolvimento Econômico, e trouxe o Simplifica Lajeado, que mais de 90% das empresas conseguem seu alvará de funcionamento em 24 horas para trabalhar. Esses índices seguem assim mesmo. E nós temos nosso secretário da Fazenda também, filiado ao Partido Novo, Guilherme Tché, que faz um trabalho fantástico. Nós conseguimos ajustar as contas do município. Tivemos superávit em 2017, em 2018. Em 2019, conseguimos ter de retaguarda 8% do orçamento como superávit. E isso foi fundamental nesse ano de 2020, que é tão difícil, tão desafiador, tão problemático, frente a todas essas dificuldades que surgiram sem que a gente pudesse optar se queria ou não queria viver tudo isso. Mas que bom que a gente conseguiu se organizar, e isso foi fundamental para a estabilidade, para o cumprimento de todos os compromissos, para a segurança da população. Então, uma satisfação estar participando com vocês. Lajeado é uma cidade de 80 mil habitantes, a 110 quilômetros de Porto Alegre, faz parte do Vale do Taquari, então, com uma população regional em torno de 350 a 400 mil habitantes, e 36 municípios fazem parte da região da ANVAT. Lajeado é o maior deles. Os outros municípios, alguns municípios pequenos, alguns municípios um pouco maiores, aí já entra Estrela, Encantado, Teutônia e Arroio do Meio, com uma população média, cada um deles, 25 a 30 mil habitantes, 20 a 30 mil habitantes. Então, estamos num raio de 200 quilômetros, de 80% do PIB do Rio Grande do Sul, e a gente diz que o coração do Estado passa por aqui, o coração do Mercosul. O aeroporto Salgado Filho, então, que é o eixo central do Mercosul, está a 100 quilômetros aqui de Lajeado, e a gente tem, então, essa localização geográfica muito importante para todas as ações de desenvolvimento do município e assim por diante. Temos uma universidade comunitária na cidade, a Univax, e dentre os vários cursos que ela dispõe de um curso de medicina, o que também não é natural, não é muito comum numa cidade com essa população de 80 mil a 85 mil habitantes ter um curso de medicina. Isso naturalmente nos eleva a outro patamar, e a gente tem procurado, ao longo da gestão, estabelecer cada vez mais parcerias com a universidade. Trabalhamos com dados completamente abertos, com dados sendo compartilhados entre universidade, entre poder público, entre associação comercial. Por conta disso, o Promove Lajeado, que é uma leitura, ele surgiu no mesmo momento que o Pacto Alegre, e com os mesmos objetivos de desenvolver inovação, tecnologia, criar uma cultura inovadora na cidade. Então, ele segue também colhendo já os primeiros frutos, começam a surgir empreendimentos, atividades, a movimentação da cidade começa a ver a importância da gente estar constantemente procurando empreender e procurando novas formas de aprendizado. Então, os 2 programas principais do governo, o Promove Lajeado, Emprego e Renda, e outro, Pacto Lajeado pela Paz, uma ação mais voltada ao lado social, preocupado com violência, com os índices de violência, e temos conseguido manter os índices de violência em patamares muito satisfatórios. Mas quando se fala em violência, as ações, tanto de repressão da polícia, são fundamentais, são muito importantes,
mas nós deslocamos também para a prevenção. E temos um programa que ele é oferecido, pena que a pandemia atrapalhou nesse ano, mas para todas as crianças de primeira a nona série, com treinamento socioemocional, fazendo parte da rede municipal, e conseguimos aprovação na nossa Câmara para oferecer para a rede estadual e para a rede particular. Então, o município de Lajeado montou o seu treinamento socioemocional e oferece para 15 mil crianças que ficam, então, nessa faixa de primeira a nona série, e da sexta série até a nona, além do treinamento socioemocional, entra a educação empreendedora, que faz o link entre os dois programas norteadores, Promove Lajeado e Pacto Lajeado pela Paz. Então, de maneira geral, uma caracterização bem rápida de Lajeado que vem acontecendo, das parcerias, e segue com vocês aí, a gente vai batendo papo. Bom, posso começar perguntando aqui, Marcelo? Vamos lá. Eu ia sugerir, vai lá, Felipe. Até porque o Felipe é o único com abrangência municipal, nosso vereador de Porto Alegre, já pode falar um pouco sobre as experiências dele com o município também. Nós estamos aqui como capital, né? A Porto Alegre hoje talvez esteja enfrentando o seu pior momento, seja em número de internações de UTI, seja em restrições, né? A gente teve aí dias atrás ameaças de lockdown, depois uma sinalização de recuo por parte do prefeito, que agora liberou, né, os jogos de Grêmio e Inter na cidade de Porto Alegre, né? E aí, obviamente, surgiram muitas críticas, né? E aí eu retomo a manchete da jornalista Jane Guerra, da Gaúcha ZH, de que se liberou o circo, mas que faltava liberar o pão. E tem uma pressão muito grande de empreendedores, né, entidades empresariais, para que comece a haver flexibilizações das atividades, já que estamos há mais de 130 dias fechados aqui na cidade de Porto Alegre. Lajeado não passou por um período tão grande assim de restrições severas como Porto Alegre e conseguiu enfrentar, mesmo esse cenário que obviamente é de desafio para todos os municípios, alta de internações, uma doença nova. Ainda Lajeado foi um dos primeiros municípios no Rio Grande do Sul a enfrentar essa situação aguda no sistema de saúde e conseguiu lidar com a situação. Na sexta-feira, prefeito Calmo, nós tivemos um protocolo de pedido de impeachment do Marquesan, agora trazendo questões de uso de recurso público, do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, da publicidade institucional, que ficou naquela zona cinzenta de estar muito falando sobre o que a prefeitura fez e pouco instruindo a população. Eu sei que não é exatamente o teu papel fazer um juízo disso, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre como é que foi aquele primeiro momento para Lajeado, enquanto prefeito, lidar com aquela diversidade e, ao mesmo tempo, tendo o cuidado para não sufocar a iniciativa privada e, ao mesmo tempo, não deixar de lado o cuidado com a saúde e, obviamente, com o recurso público, já que o prefeito tem as suas limitações também orçamentárias. Bem, nós decidimos, assim, logo que surgiu os primeiros casos, a pandemia, o primeiro caso em Lajeado de 20 de março, a gente estabeleceu um princípio que norteia todas as nossas ações, né? Então, preservar a vida acima de qualquer coisa que for necessário para preservar a vida, a gente preserva a vida, com certeza, isso está fora de discussão, e aí é um somatório, e garantir o direito da pessoa a trabalhar. O mais difícil nesse período, de 20 de março até hoje, foram os momentos onde houveram restrições e a gente teve que impedir o direito da pessoa a trabalhar. Em cada um dos protocolos, a gente pode ser mais flexível ou menos flexível. E, por exemplo, o comércio, que é uma das atividades mais afetadas por toda a pandemia. A gente sempre defendeu que a gente pode ter restrições a mais, seja limitando o número de funcionários, seja limitando o número de pessoas nas lojas, mas é fundamental que eles possam trabalhar. E por isso, então, o nosso pico de casos ele foi na última semana de abril, e a gente passou um período muito delicado, porque naquela primeira onda, a partir do dia 20 de março, se tinha a justificativa, país afora, de que era importante segurar ou manter um isolamento social muito ferrenho para que os hospitais pudessem se organizar
e os governos pudessem dar estrutura para os hospitais. Nós aqui, nós conseguimos antecipar tudo isso. Nós compramos 7 respiradores com recurso do município antes do embargo da União e sempre mantivemos um diálogo muito direto, muito diário com o hospital e com a universidade. São 3 atores fundamentais em todo esse combate ao coronavírus e a gente estruturou toda a nossa ação de forma imediata, mas os casos continuavam subindo. E foi muito importante essa programação, porque mesmo com os casos subindo, nós conseguimos atender todas as pessoas que necessitavam de atendimento aqui em Lajeado. Então, houve o primeiro estágio da doença, da preparação, depois a gente entrou no estágio do modelo de distanciamento, na minha leitura, né, nos estágios que a gente separa. E eu acho que o modelo de distanciamento, ele, no primeiro momento, ele foi importante, porque havia muita dúvida, os prefeitos, as regiões todas, tinham muita insegurança na tomada de decisão, e o modelo de distanciamento, por um período, ele foi importante para que a gente tivesse uma equação, uma equiparação estadual toda no mesmo sentido. E, por fim, agora já faz 3 a 4 semanas, a gente entende que é muito importante uma autonomia maior para os municípios, porque os dados vêm variando e, por exemplo, nós que a gente tem a gestão dos dados muito presente, muito compartilhada com os atores, a gente entende que a gente consegue fazer melhor essa gestão dos dados e tomar as decisões de acordo com os princípios que nós defendemos. Então, mantendo esse princípio de preservar a vida e garantir o trabalho, é fundamental que a gente possa justificar e tomar as decisões embasadas para isso. Pois é, eu queria pegar o gancho justamente disso, prefeito. O governo do estado havia anunciado aí há pouco mais de uma semana que teria um avanço no caminho de permitir maior flexibilidade, aliás, maior autonomia para as prefeituras, especificamente para as regiões, se houvesse um consenso nas regiões. Como é que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que está o entendimento disso e o apoio a essa medida, a percepção de outras prefeituras na região de vocês, Lajeado, da região, 29, agora me foge 30. o número. 29, 30. 29, enfim, vocês têm reunido as regiões 29 e 30, né? Como é que tem sido isso? E aproveito para dar minha opinião a respeito. Eu acho que é uma medida importantíssima e que se enquadra dentro de uma visão de buscarmos construir um caminho para a retomada da normalidade. Porque seguir nesse modelo centralizado, nesse modelo que estabelece uma regra a partir do distanciamento do Palácio do Piratini, da realidade dos municípios que têm sofrido muito com essas restrições, me parece equivocado e me parece que é importante buscarmos construir protocolos que atendam às necessidades regionais, que envolvam a participação da comunidade na resolução desses problemas e especificamente que possibilitem que a gente trace protocolos específicos para cada setor, porque não faz sentido. A indústria de cada região também tem suas peculiaridades, né? Não dá para a gente tratar a indústria como algo monolítico, algo que é exatamente igual à indústria metal-mecânica, à indústria de frigoríficos, enfim, tem toda uma série de peculiaridades que me parece que seriam melhor atendidas municipalmente e regionalmente. Qual é a tua percepção? Bem, nós aqui na ANVAT é unânime a posição de que é importante a autonomia ou dos municípios ou das regiões. Como nós temos muitos municípios pequenos aqui dos 36, a cada rodada de bandeira, a metade se enquadra no critério de não ter óbito e não ter internações. E os municípios maiores, é muito ruim tu chegar na sexta-feira, tu tá tendo que torcer para ver a cor da tua bandeira. E aí tu tem que repassar essa informação para o empresário, para o empreendedor, para na segunda ele está diminuindo o fluxo de funcionários, de pessoas trabalhando, ou fechando a atividade naquela semana, e por outro, ou então ficar condicionado a um recurso. Isso, como eu disse, eu acho que
A gente, nos momentos de dificuldade, a gente teve muito apoio da Secretaria de Saúde, a secretária Rita, uma pessoa fantástica, sempre à disposição, sempre auxiliando. Foi muito importante e a gente conseguiu suprir todo aquele grande problema que foi o foco nos frigoríficos. Isso mundialmente está comprovado, que houve, não sei por que cargas d'água ainda, houve uma disseminação maior da doença nos frigoríficos. Mas, superando tudo isso, já está na hora de que os municípios tomem as decisões. Deixa eu só passar um dado. Pelo momento que foi, a rodagem que aconteceu nesse final de semana, Lajeado foi a segunda pior nota do estado. Porém, hoje, nesse momento, na UTI do Hospital de Lajeado, tem uma pessoa de Lajeado internada. Então, parece que alguma coisa não está calibrada e por isso que os elementos dos municípios, os dados do município são tão importantes. Vamos lá. Na semana do dia 19 de julho ao dia 2 de agosto, nós tivemos o aumento de óbitos de 23 casos para 27. Vocês vejam que a nossa base é muito pequena e isso, por si só, reflete um exponencial muito grande no percentual. Isso representou 20%. 4 óbitos ou 20% em 2 semanas. Algo que a gente preserva todas as vidas, torce por todas as vidas, mas não é algo fora do normal, principalmente considerando que todas as outras doenças e que existiam nos outros anos também influenciavam muito nesse período do ano. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul subiu de 1.252 para 1.974, teve um acréscimo de 55%. O Brasil, como um todo, ficou no mesmo patamar de Lajeado, 20%. E Porto Alegre subiu de 204 para 354. Então, não tem como justificar, num sistema, a segunda pior nota do Estado, se os elementos principais, que é a preservação da vida e esse acompanhamento, eles são tão bons, tão relevantes. Volto a dizer que toda a vida é fundamental, é primordial e a gente defende ela. Mas os nossos números estão estabilizados e não é justo uma mudança de bandeira porque muda a fórmula ou porque muda o critério. Eu vou aproveitar... Eu queria falar justamente sobre isso. Vai lá, José. Posso ir, Marcelo? Pode. Eu queria falar justamente sobre isso. Um dos pontos mais fortes de crítica nossa era que o modelo de distanciamento ele foi muito celebrado e aplaudido como uma solução científica que ia nos trazer a melhor forma de combater o vírus no mundo, né? Era algo super celebrado na época que foi lançado. E algo que nós criticamos muito, inclusive nós 4 aqui, eram as constantes mudanças de critério que o modelo tinha de acordo com aquilo que o governo queria comunicar ou queria de acordo com o resultado que o governo gostaria que desse. Eu queria perguntar para o senhor aí, Marcelo, nessa última alteração que o governo fez, eu não tive... nessa última alteração aí que o governo fez, o que aconteceu de fato? Porque das outras vezes o governo anunciava, falava e tal. Dessa vez, pelo que a gente percebeu, foi anunciado em cima da hora, de uma maneira mal feita, uma mudança de critério que, convenhamos, é extremamente importante para a gente saber o que está acontecendo, para a gente se prever, para ter um mínimo de previsibilidade do modelo. Um modelo que muda a todo momento não pode ter credibilidade alguma, e agora teve uma mudança em cima da hora, e eu sei que isso impactou Lajeado também. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, já que o senhor não pode ser utilizado, eu vou tu, então, o que tu comenta aí sobre o assunto? Eu particularmente, eu acho que é importante os ajustes no modelo, e principalmente quando ele foi criado. Nós encaminhamos 2 reivindicações em 2 períodos diferentes e as 2 foram acatadas. A primeira delas foi lá na primeira semana da rodagem do modelo, pedindo para que se desconsiderassem os testes realizados pela população em geral, porque era um desestímulo para as regiões que testassem mais. Então, que se adotasse como critério apenas os testes
protocolizados pelo Estado, aqueles das pessoas internadas em UTI. Isso foi aceito em parte, então foi mudado o critério do cálculo lá na segunda semana, para que num dos indicadores contasse apenas a pessoa testada no hospital, seguindo o protocolo do Estado, e depois a gente encaminhou uma nova solicitação para que os pacientes de outras regiões que viessem a ser internados na região onde tinha vaga de leito, caso a sua região não tivesse, que não interferisse nos dados dessa região. Isso, no anúncio de sexta-feira, foi confirmado que passaria a valer, só que a gente não teve a regulamentação destas decisões. Então, não se tem clareza ainda de como isso tudo vai funcionar daqui para frente. E considerando que a bandeira foi anunciada na sexta, então não há uma regulamentação expressa. O recurso era até hoje às 7 da manhã. Os municípios que tiveram que recorrer, recorreram sem uma base legal, um princípio básico de administração pública, para saber o que deveria ser enfrentado. Então, foi alterado esse critério da residência, então, dos internados em hospital, e se mudou também um critério dando menos importância para a capacidade hospitalar, o que, no nosso entender, é primordial, é um dos trunfos, é aquilo que deu certo aqui na nossa região, ou seja, garantir que a pessoa que precise hospital, ela tenha retaguarda, e isso a gente tem muito orquestrado. Então, isso foi tirado o peso e se passou a valorar de novo a velocidade de contágio. E aí a gente entra de novo naquele primeiro requisito, naquele primeiro questionamento que a gente fez, que nós testamos muito, as empresas testam muito. A Univates foi a primeira universidade do Rio Grande do Sul a oferecer o teste privado. E as empresas começaram a fazer isso como preservação da doença, preservação dos seus funcionários, como modelo de seu negócio, e tudo isso é muito importante. Só que isso influi nos números de velocidade do contágio do vírus. E isso prejudica a nossa nota. E isso a gente não pode concordar, porque nós temos a retaguarda toda pronta para atender a população caso necessário. Então, são esses questionamentos que a gente faz, e a secretária Liani também, que é principal responsável pelo modelo, também é sempre muito atenciosa, muito contundente assim nas suas informações, mas é um momento que é importante, no nosso ver, assim, para que seja adequado tudo isso. Eu acredito que é importante essa rodagem, até para que regiões que não tenham tanto acesso aos seus números, eles tenham um balizador. Mas, por outro lado, como já falei, como a gente segue falando, é importante que esse balizador seja um elemento para a tomada de decisão da própria região. Então, a região pega esse balizador do Estado e justifica. Não, olha, e a gente tem visto regiões do Estado que têm preferido ficar fechado. Eles têm os seus motivos, tudo certo. No nosso caso, o estágio da doença, os 4 meses que a gente tem enfrentado isso, já nos deram algum aprendizado que nos faz seguir o princípio de preserva a vida e garante o trabalho. Prefeito, acho que assim, 2 coisas achei bastante graves que foram ditas aqui. A primeira é que não houve uma base legal prévia a essa divulgação do governo do Estado. Eu mesmo fiz uma longa sequência de tweets na sexta-feira expondo a minha insatisfação, que é a mesma também dos meus colegas parlamentares, porque, lamentavelmente, nós também, tanto o Felipe em Porto Alegre, né, como nós aqui em relação ao governo do Estado, a gente fica sabendo, como vocês prefeitos, pelas redes sociais, pela mídia, os resultados. E isso é muito ruim, não tem uma chamada anterior. Acho que isso é muito grave. E o segundo ponto é o erro mesmo na forma como está sendo alterada essa metodologia, porque uma metodologia que diminui a importância de testes é uma metodologia, sinceramente, que não funciona, que não pode desestimular uma prefeitura a fazer testes. Se você fizer muitos testes, vai piorar, porque você foi competente para isso, piorar a sua posição e você vai ser mais facilmente
penalizado com o fechamento com a bandeira que fecha comércio, porque, obviamente, nesse caso, você vai ter mais pessoas dadas como infectadas. Isso é natural, quanto mais você testar, mais pessoas vão aparecer infectadas. Para deixar bem simples, assim, explicado para as pessoas. Aproveitando esses dois fatos, a gente pode falar um pouco mais sobre esses dois daqui a pouquinho, mas antes disso, só um comentário aqui do Tarso Bortolini, vou ler aqui, ele disse assim, complicado, pois a FAMURS falou pelos municípios e disse que tinha sido decidido deixar com o Estado as bandeiras. Agora se vêem muitos prefeitos reclamando de novo. O que aconteceu, prefeito? Isso é bem importante, porque essa foi uma manifestação pessoal do presidente da FAMURS, e foi no momento que a gente estava justamente em Brasília, porque, além de tudo, nós passamos por uma enchente gigantesca aqui, a maior em 64 anos, e o presidente da FAMURS esteve também. Então, houve muita cobrança do presidente da FAMURS, porque não retratava, principalmente, a realidade da nossa região. A nossa região, e a gente estava em 11 prefeitos lá, a gente teve o contato com todos e os prefeitos querem assumir isso. Então, nesse momento, a gente não teve o retorno das outras regiões, mas por conta da ANVAT... E o presidente da FAMURS é da região do Vale do Taquari, né? O prefeito Maneco, do PT, de Taquari. Isso, é o prefeito Maneco. Então, o Vale do Taquari, ele quer essa autonomia. E essa manifestação, então, do presidente da FAMURS foi uma manifestação muito particular dele. E eu acredito que nesta semana agora, nessa próxima semana, essa conversa com o governo do Estado, ela segue avançando, porque começou a se questionar as regiões e a maioria quer essa autonomia. Então, só que, poxa, nós estamos na semana de véspera do Dia dos Pais. Também é uma decisão que ela tem que ser ágil, porque afeta o comércio. Nós fomos afetados na Páscoa, a nossa região foi afetada no Dia das Mães, porque nós, Passo Fundo, tivemos que ficar fechado na semana do Dia das Mães, e agora não aceitamos ficar fechado também no Dia dos Pais, por conta de todos esses elementos objetivos, esses dados que garantem que o comércio pode funcionar sem nenhum prejuízo à propagação da doença. Mas por isso que é importante, só fazendo uma parte, por isso que é importante que o pessoal entenda, né, que a FAMURS é a Federação dos Municípios, né, que oficialmente representa, digamos assim, o interesse dos municípios e tem uma gestão rotativa entre os principais partidos, os partidos que têm maior número de prefeituras no estado. Atualmente o presidente é do PT, né? É importante que os prefeitos que não compactuam com a visão que vem sendo demonstrada pelo PT, inclusive frente ao governo do estado, no que toca à Assembleia Legislativa, né? A bancada do PT tem sido umas únicas lá na Assembleia que realmente defende o atual nível de distanciamento, até pela sua ligação com os sindicatos, que vem defendendo que, por exemplo, no caso do Sindicato da Educação, que só se volte às aulas quando tiver, por exemplo, uma vacina, o que é um absurdo completo. Não querem trabalhar nunca mais, né? Exato. O PT chegou na sua situação ideal, quebra tudo. Né? Então é um pessoal muito levado por essa ideologia e que tem pontuado a sua completa insensibilidade em relação à situação dos milhões de gaúchos que estão sem poder ganhar o seu pão de cada dia e que agora um prefeito petista está, enfim, na gestão da FAMURS, na presidência da FAMURS, fazendo esse tipo de manifestação. Por isso que é importante que tenhamos casos como o prefeito Calmo manifestando a sua discordância disso, né? E tenho certeza que dentro da FAMURS isso vai ser devidamente endereçado também. Além dele, está aqui trazendo para a nossa informação o Felipe Pessin, né, dele, do prefeito Calvo, e tantos outros na ANVAT. Na Serra Gaúcha, ele diz aqui, tanto quer, né, ter autonomia, que os prefeitos, né, fizeram um movimento de decretos coletivos para ter autonomia na sexta-feira, só que acabaram sendo cassados por juízes a pedido do Ministério Público. E aí a gente vê também que muito prefeito fica de mãos amarradas porque nós tivemos aquela decisão lá atrás do STF, né, Calvo? Dando para os governos do estado tanto poder que os municípios, no fim, têm só o poder de restringir mais.
E agora a gente está nesse impasse. Acho que o STF mesmo, nós ingressamos no STF para contribuir mesmo, não foi para peitar o sistema todo, como alguns tentaram fazer crer. A gente quer, aqui alguns deputados federais entraram, eu assinei junto, a gente quer justamente que os municípios possam ter mais autonomia e contribuir com os próprios governadores que ficaram numa situação sem saída. O governador de Minas fez um projeto fez um programa, que se chama Minas Consciente, que é de livre adesão dos municípios, e não da forma como está sendo feito hoje no Rio Grande do Sul, que se pareceu seria flexibilizado, né? Mas essa flexibilização, no fim, não ocorreu, né, Calmo? Eu tenho acompanhado essa questão toda da Serra e é muito ruim porque isso acaba afetando a harmonia do Estado, né? Quer dizer, vários municípios lá, eles questionam, e com razão, eu entendo com razão, questionam os decretos do Estado, aí outros municípios passam a questionar de um lado ou do outro. Quer dizer, cria uma instabilidade que não é o ideal para o enfrentamento à pandemia. Nós fazíamos essa crítica ao governo federal de que seria importante uma harmonia de todos trabalhando no mesmo lado, todos buscando o mesmo sentido, e isso a gente prega também aqui no Estado. Então, que a gente possa aparar todos esses pontos de confronto para que todos nós possamos seguir da melhor maneira, e talvez esse modelo de adesão voluntária seja interessante. Tem aqueles que concordam, perfeito, então, e a gente não prega o abandono completo do modelo, porque o modelo ele traz elementos, só que é importante que a gente tenha a oportunidade de questionar esses elementos e possa, com base nesses questionamentos, nesses indicativos objetivos, a gente possa tomar uma decisão diferente, porque são vários requisitos, vários princípios que estão por trás, e como a gente viu, no caso do Lajeado, está sendo feito uma injustiça, porque os nossos números não são ruins para ser a segunda pior nota do Estado no modelo de distanciamento. Nós temos muito mais virtudes do que prejuízos, e essas virtudes que têm que ser valoradas. Uma coisa interessante, prefeito Calmo, Marcel, Giuseppe e Fábio, a gente está falando aqui sobre a autonomia dos municípios, né, sobre, de certa forma, o princípio de subsidiariedade, e muitos municípios gaúchos querendo justamente contrapor com seus dados e seus próprios argumentos, e bem embasados, né, que poderiam ter maior flexibilidade na gestão da pandemia. E, curiosamente, o que nós vimos mais recentemente em Porto Alegre foi que a Prefeitura de Porto Alegre estava querendo justamente ser mais rígida do que o próprio Estado. Então, a gente enfrentou uma situação curiosa, especialmente na capital, que acaba, de certa forma, influenciando as decisões também do governo do Estado, tanto o governador Eduardo Leite quanto o Marquesan são do mesmo partido, muito embora o Novo tenha uma posição de independência, e eu mesmo tenha votado vários projetos ao longo do mandato do governo Marquesan a favor desses projetos de reforma, especialmente. Fui muito contra o aumento do IPTU, fui muito contra outros projetos e estou criticando bastante agora a gestão que está sendo feita da pandemia por essas e outras razões. Mas me chama a atenção isso, prefeito Calmo, enquanto vários municípios estão buscando argumentos porque fizeram por sua própria conta várias ações, como tu mesmo relatasse aí, de antecipação de compra de respiradores, de antecipação no preparo da estrutura hospitalar de atendimento para conseguir ter um bom processo, um protocolo realmente funcional para que o comércio, o empreendedor não ficasse sacrificados. Aqui em Porto Alegre nós fomos pelo lado oposto. Nós cada vez mais temos as restrições como única medida, ficamos assistindo muitas vezes as coisas acontecerem. A iniciativa privada fez sua parte doando muitos recursos, os hospitais federais ampliaram leitos, e me chama a atenção, por exemplo, e aí algumas mensagens que chegam aqui que eu estou acompanhando, vem sinalizando que a região metropolitana, muitas cidades se mantêm abertas e mandam pacientes para a capital. Óbvio que a gente entende a universalidade do sistema de saúde, mas como pode Canoas continuar com a abertura do seu comércio com protocolos de higiene e Porto Alegre estar 100% fechada, sendo que são mais de 20 pacientes que vêm de Canoas? Isso não faz sentido na cabeça do cidadão e do empreendedor porto-alegrense, que se sente também injustiçado, punido por ter mais infraestrutura. E imagino que, de certa forma, vocês também estão sendo punidos por ter mais condições de fazer testagem. Então, essa política de incentivos está perversa.
E nós aqui... Só complementando, tivemos... Camozzato e prefeito, para o pessoal de casa ter uma ideia de quão cruel isso é no dia a dia, a gente tem muita gente indo usufruir de serviços fechados em Porto Alegre, em Canoas. Por exemplo, a minha academia é uma rede de academias que tem em toda a região metropolitana. Tem gente se mudando para a filial de Canoas para fazer seu treino, porque Porto Alegre está proibido. Está absolutamente proibido, enquanto que Canoas está permitido sob algumas regras de lotação, de higiene, etc. Eu vou falar um pouquinho de outro elemento que dá muita convicção nas nossas decisões, que é uma pesquisa que se fez, o Testa Lajeado, e a gente, proporcionalmente, uma das maiores do país, assim, são 4.500 entrevistas, divididas em 3 lotes de 1.500 cada uma, para um público de 67 mil pessoas, que são aqueles acima de 18 anos. Menores de 18 anos, nós consideramos. E a prevalência da doença deu em torno de 3%, em 2 rodadas que foram feitas. 3% sobre os 67 mil dá em torno de 2.000 pessoas, 2.000 e um quebradinho. Nós, o serviço público, ele tinha localizado, e os dados oficiais do município, em torno de 1.500, 1.600 pessoas. Ou seja, a subnotificação é muito pequena. De cada 4 pessoas, 3 foram localizadas pelo Serviço de Saúde do município. O que dá uma assertividade, uma certeza nas ações fantástica, porque tu tem em tempo real tudo que está acontecendo. Talvez essa seja uma dificuldade que Porto Alegre tem, que não é ter esse... Se fores aplicar 3% da população de Porto Alegre, o número de positivos hoje seria muito maior do que realmente está diagnosticado. Então, para nós, isso fez muita diferença. E aí a gente consegue ir vendo nos serviços todos o que tem influência. O comércio não é responsável pela propagação do vírus, porque ele cumpre todos os protocolos, com todas as medidas, com uso de máscara, com tudo que for necessário. E o que para nós tem gerado uma maior circulação do vírus são os encontros entre as pessoas, entre as famílias, os encontros particulares, que é um grande desafio da gente tentar convencer a população de que não é momento disso. Passados 4 meses, o público jovem, naturalmente, é mais difícil e a gente sente a necessidade dele estar tendo esse convívio social, mas não é o momento. E o público jovem, ele muito dificilmente ele vai parar no hospital, mas ele transmite. E aí, se o jovem ele pega a doença e acaba chegando num idoso, do idoso acima de 80, cada 4 que pegam a doença, um vai falecer pelo Covid. Então, toda essa logística nós temos montado aqui e tem sido fundamental para a tomada de decisão. E também a certeza de que as atividades, a flexibilização das atividades, ela não influencia na disseminação da doença, desde que sejam cumpridos os protocolos. E aqui a gente tem conseguido fazer isso nas atividades. Até foi uma coisa que tanto o presidente do Simers quanto o Dr. Ricardo Zimmermann e outras pessoas acabaram comentando conosco em lives anteriores sobre a questão da evolução da pandemia através de clusters familiares e semelhantes, né? Então, justamente o que falaste. A gente tem vivido na prática. Ele mencionou subimos o número de casos agora. Dos frigoríficos, né? Oi? Não, os clusters, os frigoríficos, são exemplos de locais de alta disseminação, não necessariamente no comércio de rua, que não necessariamente é o local onde tem grande disseminação do vírus. Mas no nosso caso aqui, o surto do frigorífico passou. É quase improvável que a gente tenha uma nova disseminação do vírus nos frigoríficos, porque o número de pessoas imunizadas agora é muito grande. Então, a gente passou o surto no frigorífico, passou uma enchente, passou surto no presídio, e se tudo der certo, esta semana agora, nós já estamos com 40 dias de casos positivos no presídio de Lajeado. Então, essa semana a gente consegue oficialmente dizer que o surto no presídio foi controlado e o enfrentamento no presídio de Lajeado é realmente
algo a ser estudado, porque nós iniciamos com o protocolo precoce aqui com o fornecimento das medicações, inclusive nós defendemos preservada a autonomia do médico e a aceitação do paciente, isso é fora de discussão, mas no presídio, como o médico concordava com o protocolo e os apenados concordaram com o recebimento da medicação, foi oferecido para todos os sintomáticos. E todos que receberam a medicação, teve que ser removido para o hospital. De 300 apenados, 79 sintomáticos, todos com a medicação precoce, acabou indo para o hospital. Então, é um elemento muito interessante também de análise, né? E de tomada de decisão, daqui a pouco, para todo o Estado, sobre o oferecimento de medicação precoce, inclusive em presídios. E, naturalmente, os surtos vão acontecer nos presídios, porque a doença tem que circular, ela vai circular. Enquanto não houver vacina, vai circular. E acaba chegando em todos os pontos. Foi absurda a decisão de soltura de muitos presos por causa da pandemia. Até foi uma coisa, né, Marcel, que tu tivesse uma atuação forte nisso aí, lá no início da pandemia, né? E infelizmente aí não tivemos o resultado esperado, né? Porque era um pedido aqui na Câmara para que fosse evitada essa soltura sem critérios que acabou acontecendo em muitos locais. Tem aqui da nossa amiga médica, a doutora Patrícia Zetti, ela tinha mandado aqui nos comentários sobre a questão dos surtos, mas não cabe, porque a explicação está um pouco longa e não cabe na tela. Mas eu vou ler aqui o que ela disse, prefeito, disse o seguinte: em relação à questão dos frigoríficos como focos de surtos, de fato é uma questão mundial e os estudos têm apontado uma série de fatores para isso. Primeiro, o fato de serem ambientes muito fechados, com baixas temperaturas, índices de umidade favoráveis à transmissão do vírus e baixas taxas de renovação de ar. Segundo, por serem atividades consideradas essenciais em muitas regiões, em funcionamento mesmo nas fases de alta circulação do vírus na comunidade. Mas, sem dúvida, Lajeado soube lidar muito bem com esses surtos, evitando prejuízos ainda maiores à economia da região. Prefeito, Oi? Isso é bem interessante, porque nós não chegamos ainda a uma causa do frigorífico ser realmente ter esse alto índice de propagação da doença. Porque tudo isso que a doutora falou é perfeito, mas, por outro lado, é o local onde os EPIs, a máscara, o óculos, os equipamentos todos, eles são melhores aplicados. E nesse ambiente, eu particularmente acredito que não seja do frigorífico o problema, e sim na área externa, quando as pessoas deixam esses EPIs e aí sim acabam se tendo contatos, e muitas vezes, e a grande maioria, são pessoas com um nível cultural mais baixo, e acabam tendo essa aglomeração com muita naturalidade, e isso talvez seja o grande indicador para a disseminação das doenças nos frigoríficos. E não a atividade em si, mas é suposição. Prefiro seguir a doutora aí. Muito bom. O tempo voa aqui, já são 45 minutos de live. Em geral, a gente faz 50 minutos, explorando 1 hora, prefeito. Mas vamos fazer uma rodada final, acho que de comentários e perguntas. Eu não sei quem é que quer começar essa rodada final aí dos 3 restantes. Eu vou deixar para falar daqui a pouquinho de novo. Vai lá, Fábio. Prefeito, eu queria entender melhor, para finalizar da minha parte, como é que Lajeado tem lidado e como é que o governo do estado tem lidado com as necessidades de oferecer para os municípios e também a partir do governo federal, qual é a visão de vocês a partir de uma base municipal, a questão da necessidade fundamental de se ter uma disposição de testes e um rastreamento de casos, né? Porque isso a gente tem visto Brasil afora que tem sido uma lacuna muito grande, tem feito com que se navegue muitas vezes no escuro por conta disso. Então eu queria saber como é que o Lajeado está enfrentando essa limitação aparentemente estrutural na disposição de testes e se há alguma política de rastreamento de casos colocada em prática por aí. Sim, nós sempre que a gente precisou teste do governo do estado, nós recebemos. Nós tivemos, como eu disse, a secretária Rita muito participativa, muito atenta.
a gente recebeu. E os testes que a gente recebeu, a gente utilizou para pesquisa. Então, foi importante para objetivar esse número de prevalência e aí tomar uma decisão mais assertiva. Então, estamos recebendo, sim, do Estado. E, por outro lado, nós temos o serviço de contato com o positivo, com os contactantes. A Secretaria faz isso. Hoje nós temos 100 ativos. A Secretaria faz pelo menos 2 vezes por semana um agendamento, uma conversa com cada uma dessas pessoas e ver a sua família também, de que forma está, porque isso é muito importante. Se a gente conseguir, assim, da população toda, que realmente, tendo sintomas, cara, tu tem que te isolar. Tu tem que cumprir o teu papel como cidadão, fica em casa os 14 dias, para garantir que todos os demais, esses sim, possam trabalhar sem problema, sem nenhum. E a gente tem diariamente tentado repassar essa informação. E tem dado certo. Hoje, a gente, então, enfrentou a primeira onda lá em final de abril e agora não deixa de ser uma segunda onda. Só que essa segunda onda, com números muito mais relevantes, muito mais flexíveis, principalmente porque a retaguarda do hospital está sob controle. Então, talvez isso, porque a população realmente tem cumprido esse papel. Se tem sintoma, fica em casa. E os demais têm que trabalhar. A famosa liberdade individual com responsabilidade. Calmo, alguma perspectiva de retorno das aulas? Cara, nós apresentamos um projeto para o Estado, um projeto para que a gente faça uma espécie de piloto e estamos aguardando o aval do Estado para ter início. A gente propôs iniciar com o 3º ano do ensino médio nas escolas particulares. Então, são em torno de 150 alunos que retornam às aulas. No retorno, todos são testados e depois de 15 dias, todos são testados. Nesse meio tempo, caso alguém tenha sintomas, testa também. E isso para que a gente gere evidência, gere elementos para ter certeza de que forma que a doença vai se comportar com os jovens. Tem muitos estudos, muita dúvida, muito questionamento, e nós queremos gerar essas evidências. Então, propomos isso para o governo do Estado, estamos aguardando o retorno para realmente voltar. Se tudo der certo, na primeira quinzena de agosto ainda. Então, vamos tentar fazer contato, ver de como está o nosso projeto. A Univates seguiu o modelo da Petrobras, ela consegue fazer um teste por turma, e aí se der negativo, que é a maior probabilidade, está todo mundo liberado, então fica um valor módico, fica um valor acessível para todos, e se der positivo, daí tem que quebrar o teste. Então a gente consegue fazer toda essa testagem, em todas as turmas com valores acessíveis. E daí gera evidência, e aí aplica essa evidência no municipal, no estadual e assim por diante. Eu tenho certeza que grande parte do receio para a volta às aulas é dos professores. E também tenho certeza que quando voltar às aulas, nós vamos enfrentar alguns surtos em escolas, porque isso aconteceu no mercado, aconteceu no hospital, aconteceu em todas as atividades. E na escola também vai acontecer. Mas tem que ser enfrentado com a maior naturalidade, respeitando o vírus. Ele tem que ser respeitado, mas é importante que a gente possa, todo mundo possa seguir com as suas atividades. Legal. José, quer encerrar? Olha, eu estou satisfeito já, só queria agradecer o prefeito Marcelo, acho que ele tem uma visão bem próxima da nossa, né? O comércio é algo que tem um efeito colateral muito forte de fechamento. Se a gente fechar comércio, os benefícios são muito pequenos perto do efeito colateral, acho que todo mundo está ciente disso. Não é um ambiente de grande disseminação, a gente não nega que pode haver uma contaminação, mas não é um cluster, como o prefeito bem disse, né? Não é um local de grandes surtos, como frigoríficos, ambientes mais fechados. Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, e a nossa preocupação muito grande com o modelo de distanciamento, que seja, como o próprio prefeito também disse, seja um guia para o governante tomar as decisões e ver o que é o melhor para se fazer, e não ser o único tomador de decisão e aquilo que vai mandar
fechar ou abrir um município. E um outro ponto que a gente acabou não mencionando é a grande diferença entre as bandeiras laranja e vermelha, né? Da laranja para vermelha é um pulo tão grande que existe é uma coisa assim, chega a ser surreal. Ninguém dava bola quando passava do amarelo para o laranja, mas agora quando passa do laranja para o vermelho é uma loucura, né? Acho que esse é um ponto que faltou a gente tratar. Mas, enfim, prefeito, te agradeço aí por ter disponibilizado esse tempo falado conosco. Fico feliz de ver que Lajeado está em boas mãos também com alguém que pensa parecido conosco. Muito obrigado. Obrigado, Giuseppe. A gente sempre falou aqui. Olha, aí a bandeira lá, amarela, quando vem a bandeira amarela, não é nosso principal desafio, porque é muito parecida, a amarela da laranja, muito parecida, e isso gera naturalmente um relaxamento da população, o que não pode acontecer. É importante que a população fique atenta, evite a aglomeração. O vírus não se preocupa com chuva ou sol, frio ou calor, para ele tanto faz, ele gosta de aglomeração. E, por outro lado, a vermelha e a preta são muito parecidas também. Então, essa distância que tu falaste, da laranja para a vermelha, realmente é... E é onde a maioria dos municípios estão navegando, entre laranja e vermelha. E por isso que dá tanta revolta e tanta... que a gente tem que superar. É muito importante para o Estado todo que a gente supere e tenha uma harmonia melhor nessas flexibilizações ou possibilidades. A turma da Serra, que não perde uma oportunidade também de falar do produto local, sugeriu uma bandeira vinho entre o laranja e o vermelho. Não sei se vocês ouviram falar, mas está uma bandeira. E brincadeiras à parte, é o que a gente está vendo, por exemplo, em Dois Irmãos. Dois Irmãos que está na bandeira vermelha. Quando o restaurante fecha, perde clientes para cidades vizinhas, Morrói, Picada Café, e nada contra, pelo contrário, eu gosto muito de restaurantes das cidades vizinhas também, mas aí você vai gerando, primeiro que você vai gerar um maior fluxo de pessoas para aquelas cidades menores, e em segundo lugar, elas só estão realmente em outras bandeiras, em grande parte também porque o número de óbitos é menor, porque as cidades são menores, né, sem contar outros critérios. Então, eu queria lembrar só isso, que a gente desde o início está falando que é preciso ter mais autonomia para os municípios, o prefeito, né? Prefeito Calmo, aliás, parabéns pelo teu trabalho, aí muitos comentários super positivos. Tem aqui imagino que seja lajadense, eu coloquei agora há pouco, vou botar de novo, o outro já perdi mais para cima, que dizia também sobre isso, mas falando do ponto alto das suas lives de domingo à noite, você podia falar também, antes de encerrar, sobre isso, né? Com picos de 1.500, 2.000 pessoas assistindo ao vivo, lives com você, com o diretor do hospital, e demonstrando mesmo que é preciso ter transparência nas informações, e mesmo que você não seja, e nós todos, nós não somos especialistas em todas as áreas, isso é natural, mas como gestor público, como pessoa que está representando, a gente tem o dever de levar para o público a maior parte das informações com a maior transparência possível, Paulo. Legal, Marcelo. O professor Hugo foi meu professor, inclusive. Professor de física. Que legal, estamos acompanhando aí também. Mas essa experiência das lives tem sido muito produtiva. Nós temos um secretário de saúde que é médico e que é pneumologista. Então, também é um suporte muito importante, porque é justamente a área dele e tem sido de grande valia, sim, para a tomada de decisão também, profissionalizando cada vez mais o serviço público, né? E também o Hospital Bruno Borges sempre presente, passando informações, e a população agradece e participa. São 20 semanas com essa margem assim, de audiência, entre 1.600, 2.000 pessoas, 1.500. A Rádio Independente também fez questão de acompanhar e passar pela rádio as nossas lives, porque é um serviço que ele passa a ser de utilidade pública, e a gente trata com a maior transparência. Nos momentos difíceis que foram em abril, nós estávamos lá presentes, conversando, passando a situação. Depois melhorou a situação, seguimos conversando, e agora que deu uma subida novamente, estamos conversando, dialogando com a população, e tenho certeza que vamos superar da melhor maneira possível e num curto espaço de tempo esta segunda onda aqui no Vale do Taquari. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa ainda. Acho que todos já concluíram. Felipe?
Aí, só Acho que é agradecer isso. ao Marcelo e deixar uma boa noite para todo mundo. Estamos encerrando no Valeu, Instagram pessoal. aqui. Obrigado, prefeito. Valeu. De novo, Grande parabéns abraço aí. aí. E obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite. Mais uma live tratando do combate ao coronavírus, as consequências em todas as áreas, econômica, social e assim por diante, sempre com convidados que enaltecem, né, o debate, e a gente aqui chega àquela conclusão que, antes de iniciar a live, a gente já vinha dizendo há muito tempo, só se confirma. É importante ter modelos? Claro que é, mas é ainda mais importante que os municípios, lá onde os gestores estão cuidando da vida real, tenham mais autonomia para decidir os seus próprios futuros. Tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Isso aí. Excelente. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Força para nós e Então. uma boa semana para todos. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, Marcelo.